E aí, tudo bem? Hoje a gente vai dar uma olhada numa das respostas de prova mais brilhantes e, olha, mais engraçadas de todos os tempos. É uma história que mistura termodinâmica, uma lógica impecável e um toque de experiência pessoal para responder uma pergunta que parece impossível. Bora mergulhar nisso? Bom, tudo começa onde muitas grandes histórias começam, numa sala de aula de física. Um professor joga para os alunos uma pergunta que parece simples, mas que é, na verdade, muito engenhosa. Uma pergunta que convida eles a usar a ciência para analisar um conceito, bem, teológico. E aqui está ela, a grande questão. O inferno libera calor ou absorve calor? Pense um pouco nisso. Como é que dá para começar a responder uma coisa dessas usando a ciência, né? A maioria dos alunos, claro, foi pro lado do enxofre, do fogo. Mas um deles, esse resolveu o problema de um jeito completamente diferente. Para resolver esse quebra-cabeça, primeiro a gente precisa de umas regras básicas. A resposta não está na mitologia, mas sim nos princípios da física. Então, só para todo mundo ficar na mesma página, vamos entender rapidinho os termos principais? Ok, o básico do básico. Um processo exotérmico, tipo uma fogueira, solta calor. Ele esquenta o que está em volta. Já um processo endotérmico, como o gelo derretendo, ele puxa calor do ambiente e por isso ele esfria as coisas. O estudante precisava descobrir em qual dessas caixinhas o inferno se encaixava. Para começar, o estudante partiu de duas ideias fundamentais. A primeira, que almas estão de fato entrando no inferno, como várias religiões dizem. E a segunda, que é a mais importante para análise, é que uma vez que a alma entra lá, ela não sai. Isso faz do inferno, para o nosso cálculo, um sistema fechado. Com essas premissas definidas, o estudante foi buscar uma ferramenta-chave da física para montar o argumento dele. E é aqui que a genialidade da coisa começa a aparecer de verdade. Entra em cena a lei de Boyle. Na verdade, aqui entra a lei dos gases ideais, super ligada à lei de Boyle. Aquela fórmula PV igual a nRT é a chave de tudo. Pensa assim, o N é a quantidade de matéria, no nosso caso, de almas. Se a gente adiciona mais almas, o N aumenta. E para que a temperatura T e a pressão P fiquem constantes, algo tem que ceder. E esse algo é o volume V. Ele precisa aumentar. É essa aplicação que torna a resposta tão boa. E aqui a gente vê a lógica em ação. Se as almas, ou seja, a massa, estão entrando no inferno o tempo todo, então para que ela não vire um lugar insuportavelmente quente com uma pressão absurda, o volume dele tem que crescer, tem que expandir para dar conta dessas novas almas. Até aqui, fisicamente falando, faz todo sentido. Agora a coisa fica interessante. A gente chega em duas e apenas duas possibilidades lógicas. Cenário A. Se o inferno expande mais rápido do que as almas entram, a temperatura e a pressão vão cair, até o inferno congelar. Aí ele seria endotérmico. Cenário B. Se as almas entram mais rápido do que o inferno consegue expandir, a temperatura e a pressão vão subir sem parar, até o ponto de ruptura e o inferno explodiria. Seria, portanto, exotérmico. E aí ficamos com essa escolha. O inferno está destinado a congelar ou a explodir. Como é que a gente pode saber qual dos dois cenários é o real? Bom, a resposta não vem de mais teoria. Ela vem de uma observação mas muito pessoal. É aqui que a análise dá uma virada de mestre, totalmente inesperada. O estudante larga a física teórica de lado e coloca na mesa um dado novo, uma trova que veio do mundo real. Ele batizou isso de o postulado de Teresa. O argumento do estudante é que para resolver esse dilema, a gente não precisa de mais equações. A gente precisa de um único fato, um dado do mundo real. E para a sorte da ciência, ele tinha exatamente isso. E tá aí, a peça de evidência crucial. Foi isso que uma colega de classe, a Teresa, disse para o nosso estudante quando ele a convidou para sair. Uma simples frase que se tornou a chave para resolver um mistério cósmico. A lógica aqui é impecável. A premissa é a condição que a Teresa colocou. A observação é um fato que dá para verificar. Até o dia da prova, ela não tinha saído com ele. Então a conclusão é inevitável. A condição para o encontro acontecer, o inferno congelar, ainda não rolou. Com essa prova do mundo real na mão, o estudante estava pronto para dar seu veredito, conectando a sua vida pessoal de volta com os princípios da termodinâmica. É bem direto ao ponto. Se o inferno ainda não congelou e a recusa da Teresa é a prova viva disso, então o cenário A, aquele do inferno endotérmico e congelado, está simplesmente errado. A gente pode descartar essa possibilidade. Por eliminação, se o cenário A é falso, o cenário B tem que ser o verdadeiro. Ou seja, o inferno não está se expandindo rápido o suficiente para compensar a chegada de tantas almas.
Então, a temperatura e a pressão lá dentro devem estar subindo constantemente. Conclusão: o inferno tem que ser exotérmico. E o resultado de tudo isso? O professor ficou tão, mas tão impressionado com essa aplicação criativa da lógica e da ciência num problema tão fora da caixa, que o estudante não tirou só uma nota boa, ele tirou a nota máxima, um A+. E isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. Essa história é um lembrete divertido de que a lógica e o método científico podem ser usados nos lugares mais inesperados. Faz a gente se perguntar que outras ideias que a gente tem como certas poderiam ser analisadas pela lente da lógica e da evidência. A resposta pode ser bem mais surpreendente do que se imagina.